Tudo bom, meus queridos? No vídeo anterior, nós conversamos inicialmente sobre o que era o MAC, o controle de acesso ao meio. Lembrando que ele é utilizado em redes multiponto ou broadcast, que ele é considerado como, podemos dizer assim, ó, entre aspas, uma subcamada da camada de enlace. Então, é no Medium Access Control ou controle de acesso ao meio. Inclusive, nós temos o endereço físico dele na nossa placa de rede. Esse endereço físico, na nossa camada de enlace do modelo OSI, para quando ele vai ir para a camada acima, que é a nossa camada rede, esse endereço físico ele é transformado em um endereço IP, ok? Para ter e fazer a atribuição de qual endereço MAC está atribuído a qual endereço IP dentro da nossa rede de computador. Mas assim, ó, o controle de acesso ao meio é o que vai nos permitir que as nossas estações possam transmitir e quando elas vão transmitir. Então, assim, ó, nesse vídeo nós vamos conversar sobre os nossos duas formas, né? Que é o Aloha e o Slotted Aloha. Lembrando, por que a gente sempre fala isso na questão de controle de acesso ao meio? Voltando ao nosso exemplinho do final do vídeo passado. Lá nós tínhamos um computador A e um computador B, ou seja, um host A e um host B. Os dois gostariam de transmitir. O host A verificou que o meio estava livre, então ele iniciou a sua transmissão. Ele começou a transmitir aqui. O B resolveu transmitir e verificou que o meio estava livre, então ele iniciou sua transmissão também. Então, quando os dois iniciaram a transmissão, que tiveram o acesso ao meio, gerou a nossa colisão. Então, por isso que a gente começa pelo nosso primeiro, conhecido como Aloha ou Pure Aloha. Ele foi desenvolvido para redes de radiodifusão de pacotes lá por meados de 70 na Universidade do Havaí, por isso o nome dele. Então foi o primeiro que surgiu. Então o propósito dele era interligar o centro de computação a terminais espalhados por todas as ilhas do arquipélago. Então, a rede Aloha, ela não era propriamente uma rede local, mas o seu protocolo de acesso é a base para os protocolos MAC baseados em contenção atuais. Então, aqui se deu o início de tudo, o início dos problemas e o início da solução. Então, eles analisaram o problema e fizeram o início da primeira solução. Então, lá nos canais da rede Aloha, nós tínhamos, por exemplo, aqui, ó, 4 hosts, né, que eles queriam transmitir, e todos ligados à mesma rede. Só que qual que transmitia em qual instante? Se todos começassem a transmitir, ia gerar colisão. Então, ele funciona mais ou menos assim, ó. Nós temos 2 canais de frequência de rádio, o F1 e o F2. O F1, difusão da mensagem de C para T, certo? Ou seja, da central de C para T, né? Central para nossos terminais, ok? E o F2, a mensagem de difusão dos terminais para a central. Então, todos os terminais, eles transmitem através do canal F2, resultando em problemas de contenção. Cenário similar às redes LANs que ocorrem, né? Então, quando um terminal tem um quadro para transmitir, ele o transmite independentemente do canal estar sendo utilizado ou não. Por isso que existe uma alta probabilidade de colisão. Vocês olhando para cá, ó, pensem só, aqui eu tenho a central. Se eu quero transmitir, não tem ninguém transmitindo, eu estou controlando. Eu simplesmente mando, espero e depois transmito para outro host. Mas no caso, quando a mensagem vem dos nossos terminais para a nossa central, os terminais não ficam olhando para o meio, sabendo quem está transmitindo, eles simplesmente transmitem. Só que quando eles começam a iniciar a transmissão, o canal está ocupado e aí gera a nossa colisão. Por isso que a gente fala alta probabilidade de colisão. Que é o nosso exemplo aqui, ó. Central para o terminal, terminal para a central. Então o canal F1 vai da central para o terminal e o F2 é terminal para a central. Mesma coisa aqui nas nossas transmissões, certo? Então assim, ó, o transmissor ele vai disparar um temporizador no início da transmissão. E se o AQ não chegar durante esse tempo, ele retransmite o quadro. O que é o AQ? O AQ é uma propriedade que nós temos que quando chegar do outro lado da mensagem, ele vai enviar um AQ, dizendo, ó, recebi tua mensagem. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo assim, ó, dentro do Aloha, né? Ele vai disparar um temporizador no início da transmissão, ou seja, começou a transmitir, disparou
início da transmissão do temporizador. Se o ARC não chegar naquele tempo estipulado, ele vai retransmitir o quadro dele, porque provavelmente esse quadro ele sofreu uma colisão, ele não chegou. Do outro ponto, nós temos que o receptor ele detecta que o quadro colidiu pela sua análise do CRC, mas isso do lado do receptor, nossa central lá, ok? Mas quem está enviando de início ele não sabe, então ele espera, senão ele retransmite de novo. Então essa técnica é uma técnica muito ineficiente, já que muita informação inútil, quadros colididos vão ser gerados, né, ocupando durante muito tempo o nosso canal. Então a capacidade máxima da utilização do canal do Aloha, o Puro e Aloha, é de 18% só. Então pensem só, eu tenho um canal que eu só vou conseguir trafegar só 18%, porque o resto foi todo gerado por colisões. É muito, muito ineficiente. Eu vou perder muito tempo e vou estar sempre reenviando muito. Uma solução para isso é sobrepor ao máximo os nossos quadros colididos, de modo que a informação inútil seja a menor possível. Isso é a base para o método Slotted Aloha, que a gente vai ver agora. Então o Slotted Aloha ele reduz o problema de colisão do Pure Aloha, ou só Aloha, né? Onde o tempo ele é dividido pelo sistema central em intervalos. Por isso a gente fala slotted, né? Ou slots, do mesmo tamanho, onde cada terminal ele só pode começar a transmitir no início de cada intervalo. Então pensem só, olhem só, vamos lá. Inicialmente não, né? Lá no Aloha, quando eu saía do terminal, eu simplesmente mandava, ok? Aqui, o tempo é dividido pela central em intervalos e slots. Então, cada terminal só pode começar a transmitir no início de cada intervalo. Então, começou o intervalo, vai lá e transmite. Quando os terminais decidem transmitir, eles são sincronizados de modo que o tempo desperdiçado seja reduzido. Então, a nossa eficiência vai dobrar. A taxa de utilização aumenta de 18% para 37%, só criando esses nossos slots. Mas, dentro disso, o maior problema do esquema é que ele impõe um retardo no início da nossa transmissão, pois a estação tem que primeiro esperar pelo início do próximo slot, mesmo que o canal esteja disponível. Então, ele não tem nada que detecta e verifique se o canal está disponível. Ele só trabalha com os slots. Então, a cada início de slot, ele transmite. Para transmitir, ele tem que esperar o próximo início de outro slot. Dentre essas características, nós temos que esse esquema é simples de implementar, com baixo custo, não existe prioridade de acesso nem garantia do retardo máximo da transferência, simplesmente vou ter que esperar, e ele é adequado para aplicações onde o tráfego na rede é pequeno e onde a prioridade e o tempo de resposta não são importantes. E aí entra algumas observações que tem. Tanto Aloha como Slotted Aloha, eles não tiveram vantagem das propriedades mais importantes a redes locais e de pacotes, como o tempo de propagação entre estação é usualmente muito pequeno comparado com o tempo de transmissão do quadro. Então, o tempo de propagação é muito menor que o tempo de transmissão do frame, ou seja, do quadro, né? Se o tempo de propagação ele é grande comparado com o tempo do frame, ou seja, do quadro, né? Após uma estação lançar um quadro, decorrerá um longo intervalo de tempo até que as outras estações tenham ciência disso. Então é a questão, tem que cuidar com isso. Então pense só, se o tempo de propagação é grande comparado ao tempo do quadro, ok? Nosso frame, né? Após uma estação lançar um quadro, decorrerá um longo intervalo de tempo até que as outras estações tenham ciência disso. Então, mesmo assim, e durante esse tempo, outros podem enviar. Bem como está aqui embaixo. Durante esse tempo, uma estação pode querer enviar um quadro causando colisão, porque esse tempo de intervalo ele é grande e as outras não têm nada que informe para elas que, está ocupado, então só vou transmitir quando estiver ocupado. Não, ela espera lá, vai lá e transmite, e aí gera colisão. Mas melhorou muito, né? Porque antes era 18 na verdade, né? 18 a gente foi para 37, ok? E aí nós temos a última observação. Se o tempo de propagação ele é pequeno comparado ao tempo do quadro do frame, quando uma estação lança um quadro, as outras estações têm ciência disso quase que imediatamente.
Então, assim se as estações ficassem monitorando, ou seja, escutando o meio de transmissão, as colisões seriam raras, pois bastaria não transmitir se tivesse ocupado. Mas isso é implementado nos próximos que nós vamos conversar, que é o nosso CSMA e CSMA-CD, ok? Que esses são os próximos assuntos para o nosso próximo vídeo. Então, pessoal, lembrem, o Aloha, o Puri Aloha, surgiu lá na universidade, né? Deixa eu voltar aqui para vocês, tá? Do Havaí, e é um dos primeiros que foi utilizado. E então ele é baseado nas nossas contenções, aonde ele só tinha uma taxa de 18%. Depois o slot da Aloha, a evolução do Aloha para o slot da Aloha foram criados, na verdade, slots, a principal diferença é essa entre os dois, e na qual só criando os nossos slots com o tempo dividido, né, entre a nossa central, aumenta o 18% para 37%. Então a eficiência foi muito maior, mas a gente não fica escutando o meio. Simplesmente eu espero muito tempo se o quadro for muito grande e envio, causando colisão. Se o quadro é muito pequeno, desculpem, se o tempo de propagação é muito longo, o meu quadro vai lá e envia. Se o meu tempo de propagação é muito pequeno, os outros estão cientes mais rápidos, mas podem gerar colisão, mas eles também não ficam escutando ao meio. Então, por isso, só os 37% de aproveitamento. Mas lá na nossa técnica CSMA, a gente já tem algo que vai escutar o nosso meio para então transmitir. Então, são todas as evoluções que nós tivemos dos controles de acesso ao meio. Então, aproveita aí. Tu que ainda não deu um curtir nesse vídeo, vai lá e dá um curtir no vídeo aí embaixo, ok? Esse material está disponível no Notion, que está aí no link na descrição. Ah, não está inscrito no canal? Aproveita e já se inscreve no canal e ativa as notificações para receber o próximo vídeo. E não esquece do mais importante, que depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração e até o próximo, pessoal.